Minha gente, muito boa noite. Aqui é Ricardo Rigas falando para os canais Nerd Vascaíno na Cozinha, Rigas, o cara vascaíno. Bater um papo rápido sobre três situações. A primeira, né, falando agora no sábado vai ter jogo contra o Fortaleza, às 21h30, lá na Arena Castelão. Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para esse jogo. Né? O Vasco já vai ter um desfalque já certo, que é o João Vitor, que foi expulso pela quarta vez, né, no ano, jogador da Série A, com mais expulsões no Campeonato Brasileiro. Então, o nosso querido zagueiro João Vitor, ele foi expulso contra o Água Santa, contra o Urubu, naquele 6-1, contra o Atlético Paranaense no jogo da ida das quartas de final da Copa do Brasil e ontem contra o Botafogo. Dessas 4 expulsões, só eximo o João Vitor da expulsão contra o Atlético Paranaense, que ele foi agredido pelo jogador do Atlético Paranaense. Ele mal revidou, ele teve aquele bate-boca, né, enrolação de perna do lado de fora do campo, e aí os juízes resolveram expulsar os dois, né? Mas as outras 3 expulsões, ele estava errado realmente, o juiz agiu corretamente nas expulsões, mostrando um problema que eu vou colocar agora no segundo tema, que um puxa o outro. Essa segunda janela do Vasco foi a pior janela do time da Série A. O Vasco, nessa janela, eximamente acertou com Jean Davi, Maxime Rodrigues, Felipe Coutinho, Everton Rodrigues, Alex Teixeira e Souza. Desses aí, nenhum ainda deu uma resposta satisfatória. O Coutinho, no gol de empate contra o Urubu, no clássico, né, no retorno. E aquele gol que ele fez contra o Atlético Mineiro na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Só que é muito pouco pro status que o Felipe Coutinho veio pro Vasco, né? O status de craque, né? Todo mundo achando que ele seria o cara que veio, aquele que era do Liverpool, aquele que do Barcelona teve os lampejos, né? Então acharam que esse cara, e não era. Esse cara, ele é o cara que está na Arábia Saudita, e que o histórico dos jogadores que vêm da Arábia Saudita, ele é um histórico de readaptação, né? Jogam muito menos lá do que aqui, o clima é muito mais quente, os jogos geralmente são feitos à noite, né, por conta do calor do deserto, né, ali do Oriente Médio. E o Coutinho veio com uma expectativa da torcida de vir naquele alto nível, quando não era alto nível, né, não tinha como, né. Ele já vem no declínio técnico, já desde ele saiu do Barcelona, que ele saiu do Barcelona, ele saiu do Liverpool, foi o Barcelona, estava bem. Ele saiu justamente na época que o Klopp chegou, aí teve um enrolo ali, esquema tático. E engraçado que o Coutinho saiu do Liverpool para o Barcelona, o Liverpool começou a deslanchar, foi campeão inglês, campeão mundial, né? Campeão da Champions. E o Coutinho foi para o Bayern de Munique, foi campeão lá na Champions, no banco de reservas, né? Mas foi campeão da Champions, mundial também, pelo Bayern de Munique. Depois ele saiu de lá e foi rodar, né? Aí rodou, aí estava na Arábia Saudita antes de vir para o Vasco, né? Ele estava afastado também por conta de contusão, então não estava no melhor da forma, mas não estava no melhor da forma fisicamente, né? Então provavelmente o Felipe Coutinho só para 2025, né? Essa janela que foi mal aproveitada, ela teria que ter zagueiros nessa janela. E não teve. Então, ontem, né, o João Vitor, como a 4ª expulsão dele no ano, no mesmo campeonato, que é o jogador que foi mais expulso, né, no brasileiro, da Série A, reflete a falta de critérios na janela de transferência do segundo turno, né? Da janela do meio do ano. Então, não teve zagueiros, né? Jogadores, todos esses aí, e o Alex Teixeira também, Souza, nenhum deles
disse que veio ainda, né? Ontem o Jean Davi para mim, eu nem relacionava mais ele, preferi colocar o Rossi do que colocar esse Jean Davi, tá? Não tem utilidade nenhuma no time, não tem utilidade, não tem, sabe? O tamanho dele, ele não tem essa técnica toda, não é veloz, viu? Tem que compensar a pouca altura dele, o corpo franzino, né? Com habilidade, com técnica, com velocidade, nada disso a gente vê nele, entendeu? Então, mostra o subaproveitamento dessa janela do Vasco da Gama, de junho, né? Essa janela do meio do ano, horrível, entendeu? Volta a frisar que pro ano que vem tem que contratar direito, tem que ver as carências do time, que são muitas, tá? Tem que ter uma dupla de zaga titular, você tem que ter, se o Piton sair realmente, alguém para a lateral esquerda, para ele ficar com o Vitor Luiz, que o Vitor Luiz também está por empréstimo, e o Leandrinho, que está saindo agora do Junior, ele tem um bom desempenho, mas precisa do lateral esquerdo, tá? Um cabeça de área, que tenha respeito, que os times adversários olhem, opa, esse cara, tipo o Cuejá da vida, que eu gostaria muito que o Cuejá estivesse vindo para o Vasco, né? Mas a nossa querida 771 não quis, né? E aí tá aí, essa janela aí tá aí, os resultados de tudo. Um armador, porque nem o Paê, que foi alçado à categoria de craque, onde nunca ganhou um título nos times que ele passou pela Europa, e foi alçado ao nível de craque no Vasco, só por causa de alguns lampejos, alguns gols, tá, ano passado foi gols importantes, tudo, mas não, nem chega perto de colocá-lo no nível de ídolo, quanto mais de craque, sabe? Então, e um atacante de lado, que você vê, o Gabriel Peck foi embora, deixou uma lacuna gigantesca. Até a chegada do Alisson e a adaptação do Alisson, que o Alisson também no começo não estava rendendo muito. Aí, de um certo ponto para frente, o Alisson começou a render e o Alisson se machuca. O lado esquerdo, se falava no DVD, e, tecnicamente, realmente deixa a desejar. Só que, taticamente, ele acabou cumprindo uma função interessante. Também se machucou. Não teve ninguém para entrar no lugar dele e substituir a altura. E o Verratti não tem um reserva para fazer pelo menos sombra a ele, entendeu? Então, essa janela foi muito mal aproveitada e ano que vem tem que se começar pela zaga e pelo banco de reservas. Ok? Pela zaga e pelo banco de reservas. E esse assunto, que é o segundo, vai puxar o terceiro assunto, que para mim é o principal desse vídeo, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, a ilusão da torcida, né? Porque ele é um ídolo, né? Não jogou a ser ídolo, ele era uma promessa, jogou algumas partidas bem, ele saiu muito novo do Vasco, foi para a Inter de Milão, depois foi lá para o Atlético de Madrid, rodou, foi para o Liverpool, aí depois foi para o Barcelona, Bayern de Munique, aí depois foi para a Arábia Saudita, deu uma rodada por aí, tal e coisa. Deu. Ele foi um ótimo jogador, tá? Jogou bem na Copa do Mundo de 2018, né? Um dos destaques, né? Da campanha que parou na Bélgica, né? Mas ele foi um dos poucos que se salvaram naquela seleção. Mas ele foi alçado a nível de ídolo quando voltou agora. E a torcida esperava que ele seria aquele jogador do Liverpool, aquele jogador que saiu do Vasco da Gama, fazendo sucesso, inclusive, quando o próprio Botafogo jogou muito bem numa partida no Engenhão, que o Vasco fez 6-0 no Engenhão, no Botafogo, aquela história, aquele uniforme, que foi o único, foi a primeira vez e única, jogou com aquele uniforme cinza, né? Que a torcida, até tem vídeos, na época que o cara, o torcedor do Botafogo, revoltado, pegou, tacou fogo nesse uniforme novo, nunca mais usaram esse uniforme, né? Então, ele deu brilharecos só contra o Flamengo, que ele entrou para fazer o gol de empate, e no gol contra o Atlético Mineiro. Ele não veio, não chegou, o Felipe Coutinho. E, sinceramente, ele pode até vir a acrescentar alguma coisa, uma pré-temporada, tá fisicamente melhor, tecnicamente treinando, porque a Arábia Saudita, convenhamos,
ela diminui muito a capacidade física do atleta, porque ele joga muito menos lá do que aqui. Aqui o ritmo é muito mais pesado, é muito mais forte, a exigência é muito maior, a régua de exigências está lá em cima, na Arábia Saudita, bem rasteiro. Então, eu espero que em 2025, um trabalho feito desde o início do ano, pré-temporada, treinamentos com grupo, ele possa desenvolver, porque tecnicamente ele é muito bom jogador. Só que fisicamente ele não consegue apresentar algo que faça com que a técnica dele sobressaia. Então ele tem que estar bem fisicamente. Então vamos dar mais um tempo para ele. 2025, começando uma pré-temporada, eu acho que vai ser melhor para ele, né? E contratar zagueiros. Começar esse trabalho de garimpagem, tá? Porque ontem ficou evidenciado na derrota para o Botafogo e que o staff de scout do Botafogo é com certeza um dos melhores do Brasil, se não for o melhor atualmente, porque ele, veja bem, ele pensou jogadores, tá? Um exemplo clássico, o Thiago Almada, ele fez parte do grupo que foi campeão mundial pela Argentina na Copa passada e estava na MLS, lá nos Estados Unidos, garoto novo. Ele não é idoso, não é um jogador. Os Estados Unidos é o seguinte: ou é aquele jogador que é mediano, sabe que nunca vai ser convocado para uma seleção, para jogar na Europa, ele vai para a MLS, que ele vai ganhar um salário melhor, ou aquele cara que jogou consagrado, está em fim de carreira, vai ganhar um salário muito bom e vai morar nos Estados Unidos. Tá? A MLS é basicamente para isso. E aí você estranha, um jogador como o Thiago Almada, novo, não foi para a Europa, foi para a MLS. E aí o staff de scout do John Textor, né, do lado do Botafogo, o cara depois esse menino. Ele vai para a Europa, aí não tem nem dúvidas. Mais 1 ou 2 anos ele está indo para a Europa, vai jogar no Leão primeiro, e depois aí só o futuro pode dizer alguma coisa, porque ele é um muito bom jogador. E o staff do Botafogo, ele tem uma coisa interessante, ele homogeneizou o elenco dele, tá? O Luiz Henrique é um fora de série, um extra série, tá? Mas tem o Júnior Santos, que é o artilheiro ainda desse grupo do Botafogo em 2024. E ele é banco de reservas pro Luiz Henrique, ou seja, seria titular tranquilamente no Vasco da Gama. Assim como o Alain, que é cria do Vasco, assim como o Lucas Alter, que foi zagueiro do Goiás. Mesmo a campanha do Goiás rebaixado do ano passado, foi um dos poucos jogadores do Goiás que se sobressaiu, tanto que o Botafogo pegou. Você tem o Tiquinho Soares, que é um senhor centroavante, ele é titular, aí o Hugo Jesus veio, tomou a vaga, mas, poxa, o Tiquinho Jesus também não se discute, né? O Cuiabano, que estava no Grêmio e o Botafogo, pensou, trouxe, né? Além dele, tem o Alex Telles, que estava lá fora, e tem o Marçal, laterais esquerdos, 3 laterais esquerdos muito bons, cada um com a sua característica, mas 3 excelentes laterais esquerdos. Então, os scouts do Botafogo, de desempenho, a equipe é fantástica, essa equipe está de parabéns, ela é uma equipe que conseguiu montar o melhor elenco atualmente do Brasil e que está jogando o melhor futebol do país. Então o Vasco tem que aprender com essa turma. Vai lá ter uma bolinha, vai lá ter um estágiozinho, pede pro João Textor, um estágio de 2 semaninhas ali, com a turma do staff de scout do Botafogo, sem remunerado, vai lá, interesse, na hora vaga, vai lá, conversa com os caras, vê como é que é, faz um intercâmbio, pergunta pergunta pra ele como é que eles fazem, como é que eles trabalham, entendeu? As formas de análise deles, entendeu? Que não tem, o extra classe desse time é o Luiz Henrique, tá? Mas ele pensou peças, e no Vasco com certeza, as reservas todos seriam titulares no Vasco, com certeza, tá? Então, o senhor Pedro Paulo, presidente do Vasco, faz isso, escuta aqui, esse comunicador que está começando agora, né, no YouTube, tá? Começou pequenininho,
mas eu sou torcedor do Vasco de muito tempo. Gosto de futebol, observo futebol. Conversa com os caras. Entendeu? Vai lá, manda a tua equipe bater um papo, faz um intercâmbiozinho. Entendeu? O Palmeiras também tem um ótimo staff de scouts de jogadores. Conversa com esse pessoal, tá? Que eles sabem analisar jogadores, sabem analisar o elenco de vários times. Vai lá, conversa com eles. Porque evita de trazer um João Davi, evita de trazer um Emerson Rodrigues, evita de trazer Maxime Domingues, que não chegou para nada. Entendeu? E dentre outros jogadores, o Rojas. Entendeu? Você tem que ter... Como é que o cara, por exemplo, como é que o Manuel Capasso, ele foi visto pela 777, destaca no Campeonato Brasileiro como zagueiro, chega no Vasco, dá um azar de jogar contra o Flamengo, dá uma entregada de ouro. Ele sai do Vasco, vai pro Olímpia, ele é titular no Olímpia. O Olímpia é primeiro colocado no Campeonato Paraguai, vai jogar Libertadores no ano que vem. E o Olímpia que falou, já disse que o Vasco quer ficar com o jogador definitivo. Então, alguma coisa está errada. O Orejano veio com promessa, jogou no Vasco, tímido, né? E pegou a Ramon Dias, que não gosta de jogador novo, não gosta de jogador jovem. O cara sai daqui e vai pro Cincinnati. Arrebenta lá no Cincinnati. O Cincinnati já falou que vai comprar o Orejano. Será que o pessoal do Cincinnati, o pessoal do Olímpia, são errados e o grupo do Vasco está certo? O staff do Vasco está correto? Essa é a pergunta que eu faço aí. Porque pelas contratações que foram feitas, a resposta é muito simples e todos já sabem, não precisamos nem dizer qual a resposta para essa pergunta. O staff do Vasco de scout é um staff que sabe trabalhar? Sim ou não, senhores? Aqui é Ricardo Rigas, falando mais uma vez para os canais Nerd Vascaíno na Cozinha e Rigas do Cara Vascaíno, desejando a todos uma ótima quarta-feira, quente aqui no Rio de Janeiro, uma quarta-feira está quente, calor, tem jogos do Brasileiro hoje, né? E fiquem com Deus, ok? Se der, eu volto aí mais tarde para conversar sobre a rodada, tá? Compartilhem, comentem, se inscrevam nos canais e um beijo no coração de todos.